Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Tá tudo de boa na Lagoa? Tudo tranquilo como um esquilo? Sou a professora Keise Marinho, de Português dos terceiros anos. Hoje iremos ter aula, sabe de quê? Curiosidades. Quem aí gosta de curiosidades? Eu amo curiosidades, hein? De conhecer coisas novas, de saber coisas interessantes. E você aí em casa? Será que a Isabela tá por aí, hein? Oi, Isabela, tudo bom? Laís, olá, Lázaro, Miguel tá conosco, não é, professora Miguel Kátia? já está aqui conosco e eu já estou dando bom dia aqui a ele. Super feliz, viu, Miguel? Tava com muita saudade. Inclusive, ele encontrou, não foi, com a turminha da Liga da Alegria lá no parque, que eu estou tentando lembrar o nome do parque, professora Keise. E ele mandou um abraço pra gente. Então, ó, um grande beijo pra você, viu, Miguel? Um beijo, Miguel. Que bom saber que você está aqui conosco. Então, presta atenção à aula, que ela está bem legal, bem interessante, hein? Vamos lá? Ah, bem-vindo também, Klinsmann, o nosso intérprete de Libras, tornando a nossa aula mais inclusiva. Bem-vindo, Klinsmann. Vamos lá, gente. Falando agora sobre curiosidades sobre verbete. Você sabe o que é verbete? Verbete é um texto de caráter informativo destinado a explicar um conceito, dar definições para um determinado termo ou apresentar o significado de uma palavra. Geralmente encontramos verbete, sabe onde? No dicionário. Aquelas palavrinhas que tem no dicionário e que ao lado tem o significado. Então, aquelas palavrinhas nós chamamos de verbetes. E no dicionário, de que forma que nós encontramos os verbetes? Encontramos em ordem alfabética, não é assim? Você precisa saber a ordem alfabética e, assim, dessa forma, vai facilitar a sua busca lá pela palavrinha que você quer muito saber o significado, tá? E verbete de curiosidade, o que é? Verbete de curiosidade é um gênero que se caracteriza por trazer uma informação inesperada, uma informação incomum ou surpreendente sobre determinado assunto, utilizando linguagem clara e objetiva. Então, gente, verbete de curiosidade nada mais é do que essa informação incomum, uma informação assim que você jamais imaginaria, sabe, sobre aquilo, só que é uma linguagem clara, objetiva, é um texto curtinho. Exemplo, vou trazer aqui para vocês uma curiosidade que, olha, eu fiquei muito admirada. Essa curiosidade, professora Kátia, quem tem medo de barata não vai gostar. Eu, por exemplo, não gostei de saber disso, porque eu morro de medo de barata. Você sabia que as baratas conseguem sobreviver até 30 minutos embaixo d'água? É mesmo. Verdade. Olha aí, curiosidade, eu não sabia não. Não é? As baratas têm um super fôlego, gente. Eu fiquei apavorada quando eu soube disso. Eu não gosto de barata, tenho medo, viu, professora Keise? Morro de medo de barata. Pior que eu não tenho nem coragem de matar de medo. Eu vou além, professora Kátia. Mesmo a barata morta, eu não tenho coragem de botar na pazinha e jogar no lixo. Eu morro de medo de barata. E saber que elas conseguem sobreviver 30 minutos embaixo d'água, porque elas têm um super fôlego, isso me deixou apavorada. Uma outra curiosidade, os grilos, gente, detectam os sons da natureza. Sabe por onde? Pelos joelhos. Olha só. E grilo tem joelho, olha aí, ó. Tá Quer dizer vendo? que grilo tem joelho. O grilo tem joelho. Grilo tem uma articulação, não é, nos membros inferiores. Sim. E essa articulação fica mais ou menos aqui, onde fica o nosso joelho, onde ele dá aquele impulso, não é? Para pular. E aí o som, ele detecta, Miguel, através dessa articulação. Não é interessante isso? A formiga, se eu não me engano, é pelas as anteninhas, né? Que percebe a vibração ali do ambiente. Estão vendo? Não é interessante isso? Muito interessante, gente. Eu quero que vocês pesquisem outras curiosidades para me contar, tá certo? Mas isso só no final da aula. Então, gente, o verbete de curiosidade serve para trazer curiosidades sobre algum assunto, como esses que eu trouxe aqui para vocês. Vocês sabiam disso? Ah, e olha só,
Por falar nessa frase, as frases iniciadas por "você sabia" são completadas com a curiosidade em forma de pergunta. Foi o que eu acabei de fazer aqui. Vocês sabiam sobre essa curiosidade das baratas que eu contei? E sobre essa curiosidade dos grilos? Deles perceberem o som através dessa articulação que fica nos seus membros inferiores. Vocês sabiam disso? Vocês têm alguma outra curiosidade para contar aqui, que por acaso eu não saiba? Conta aí para a professora Kátia, que ela me diz lá no chat, tá certo? Estou aguardando. A professora Kátia está aqui só esperando. E aí, gente, o objetivo desses verbetes de curiosidades é despertar o interesse do leitor para que ele continue lendo o texto a fim de saber mais sobre o assunto em questão. Gente, é muito interessante lermos sobre esses tipos de assuntos, tá? Isso até desperta também o hábito da leitura. Você aí em casa, que está nos assistindo aqui, se você quiser despertar o hábito da leitura, comece a ler coisas que te interessem. Olha só, verbetes de curiosidade, por exemplo, isso desperta o interesse e você começa a ler. E cada vez que você descobre uma curiosidade, você quer saber mais, sabe? E dessa forma você cria esse hábito, um hábito tão saudável que é o da leitura, não é verdade? Os verbetes de curiosidade apresentam textos curtos, porque trazem informações específicas sobre uma curiosidade. E dessa forma, gente, é até legal, porque o texto não fica cansativo. Imagina, para você descobrir uma curiosidade, você precisar ler 10, 20 páginas. Para quem já criou o hábito da leitura, isso não é nada. A pessoa lê, olha ali, brincando tranquilamente. Mas para quem está começando, não é, professora Kátia? A dominar a leitura, quem está começando a querer criar esse hábito da leitura, é bom que leia textos curtinhos, sabe? Que despertem o interesse e que você sinta sede de aprender cada vez mais. Professora Kátia, e aí, olha, eu estou incentivando meu filho a criar esse hábito, sabe? Da leitura. É muito importante isso, não é, professora Kátia? Você também incentiva o seu? Tenho certeza que sim. Isso mesmo. O meu de 8 anos, eu estou incentivando, que ele não gosta muito, né? Mas aí tem que criar o hábito da leitura, porque é muito importante. Quando a gente lê, né, a gente vai melhorar a escrita, a oralidade, sem contar, né, a quantidade de coisas que a gente aprende lendo diversos tipos de texto. Já minha filha de 19 anos, ela é uma leitora nata, ela ama ler. E em 2 dias assim ela faz a leitura de um livro, porque ela adora. Inclusive ela tem bastante livro, viu, professora, em casa, dos que ela já leu. Tá vendo, gente? Mas sabe por que a filha da professora Kátia ama ler? Porque a professora Kátia incentivou a filha desde pequenininha, não é? E é assim que nós, pais, professores, devemos fazer com nossas crianças, com os nossos alunos, incentivar o hábito da leitura, tá? Professora Casey, Miguel está dizendo aqui que tem, sabe o que? Uma gibioteca em casa. Olha que lindo! Que legal, Miguel! Amei saber disso. Deve ser incrível, hein? Essa sua gibioteca. E é divertido, né? Ler gibi é maravilhoso. Eu lia muito quando criança. Também, eu também lia bastante. E são textos bem divertidos, não é? E que trazem muito ensinamento também, viu? Tem texto, tem gibi, trazem muitos ensinamentos. E é dessa forma, gente. A criança tem que começar a ler desde novinha. E começa com o gibi, sim. É o que gosta, né? Isso, verdade. Gente, então, esses verbetes de curiosidade, onde que podemos encontrá-los? Você sabe, Miguel? Você sabe, Lázaro? Olha só, encontramos verbetes de curiosidade em revistas impressas, em revistas digitais, na internet, nas redes sociais, em blogs, em sites, em enciclopédias. E todos esses lugares aí podem trazer informações variadas, tá? Eu trouxe aqui curiosidades do mundo animal. Mas será que é só do mundo animal que encontramos informações desse tipo?
curiosidades sobre o mundo animal? Não. Encontramos curiosidades em todas as áreas, tá? E aí você busca pela área que você mais tem interesse em conhecer. Vamos aqui agora conhecer outras curiosidades. Que tal? Você sabia que uma pessoa dorme 1/3 de sua vida? Acredita nisso? Sério, gente? Então, vê só, 1/3 é você dividir aquele número, aquela idade por 3, não é, professora Kátia? Você que é professora de matemática. Por exemplo, se a pessoa vive 75 anos, né, vai dividir aí por 3 e a terça parte vai ser o quanto ele dorme. É muito tempo dormindo, viu? Muito tempo, não é? Imagina só, uma pessoa que viveu 90 anos. 90. E aí você vai dividir esse 90 em 3 partes. 30, 60, 90. Ou seja, 30 anos da vida a pessoa passou dormindo. Já pensou? Mas não é, claro, que 30 anos direto não, tá, gente? É somando 8 horas num dia, 8 horas em outro dia. Somando essas 8 horas por dia, juntando tudo no pacote da vida, no final dá 30 anos. Por isso que é tão importante dormirmos bem, tá, gente? É muito importante você deitar num lugar escurinho, sem muito barulho, porque o sono é o tônico dos nervos, já falava minha avó, sabe? E é sério, quando a gente dorme bem, a gente acorda bem também, mais disposto, tá? E o ajuda também a prevenir doenças. Vamos ver aí uma outra curiosidade. Você sabia que o coração do camarão fica dentro da cabeça? Caramba, quem sabia disso? Eu sabia do sistema digestivo do camarão, não é? Que fica na cabeça, mas não apenas o sistema digestivo, o coração também. Vocês sabiam dessa curiosidade? Você sabia, professora Kátia? Não sabia, estou aqui impressionada, viu, professora Casey? Também fiquei muito impressionada. Vamos ver aí uma outra curiosidade. Você sabia que os adultos riem, em média, 20 vezes por dia e as crianças até 10 vezes mais que essa quantidade? Quer dizer, se um adulto ri 20 vezes por dia, uma criança ri 200 vezes por dia, mais ou menos, pode ser mais, hein? 300, 400 vezes por dia. Por que será que isso acontece? Deve ter uma explicação. E tem. Sabe qual é a explicação? Porque as crianças não se preocupam tanto com os problemas da vida, não é? Então, por isso que as crianças vivem rindo, riem bastante. As crianças não têm conta para pagar, não têm aluguel para pagar, não tem nada disso. Os adultos é que se preocupam com todas essas coisas. Por isso que os adultos acabam rindo menos. É bom demais ser criança. Não é? Eita, se esses meninos, essas meninas soubessem disso, aproveitariam mais a infância, hein? Nada de querer ser adulto em miniatura antes do tempo, hein, gente? Aproveitem, brinquem, divirtam-se, usem roupa de criança, não é? Riam bastante. Porque o que eu mais vejo, professora Kátia, são crianças. São menininhas, não é? Que não querem usar aqueles vestidinhos de criança, querem se vestir como uma mulher adulta, querem até botar saltinho. Ai, gente, faz isso não. Vocês vão ter a vida toda para ser adulta, para pintar a unha, para usar salto. Aproveita a sua infância, tá? Brinca, se diverte, se suja, porque se sujar faz bem, brinca na areia, faz aí um monte de coisa legal, porque a infância é a fase mais curtinha da nossa vida. E aí, vocês gostaram dessas curiosidades? Quem gosta de adivinha? A adivinha, gente, é aquele o que é o que é. Apesar de serem brincadeiras, proporcionam momentos muito interessantes. Nos trazem também conhecimentos. E aí, você gosta de o que é o que é? Deixa eu falar aqui rapidinho que a aula está já terminando, hein? O que é o que é? Quanto mais eu tiro, mais eu tenho. Você sabe... Professora Kátia, quanto mais eu tiro, mais eu tenho. O que é, Miguel? Quanto mais você tira... Lázaro chegou aqui também. E aí, respondam. Lázaro e Miguel. Lázaro, rapidinho.
Quanto mais eu tiro, mais eu tenho. Quanto mais eu tiro, mais eu tenho. Vou falar, hein? Quanto mais eu tiro, mais eu tenho. A fotografia, professora Kátia. Quanto mais eu tiro foto, mais eu tenho foto. Essa resposta. Gente, olha só, tinha muitas outras adivinhas aqui para fazer com vocês, mas não dá tempo, fica para a próxima, tá? Eu quero que vocês pesquisem curiosidades e me marquem nas redes sociais. Quero muito saber. Me procura lá no Instagram, @professora_Casey Marinho. Me marca lá que eu quero muito conhecer as curiosidades que você descobriu, tá? Um beijão, gente. Não sai daí, porque tem muito mais. Tchau, tchau.